Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar do segundo Conecta Leitores. Eu me chamo Bianca Mori, sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa da Unesp de Araraquara, interior de São Paulo. Sou orientanda da professora doutora Nilceia Aparecida Rocha, sou brasileira e desenvolvo pesquisa na área de português e língua estrangeira e língua de acolhimento. Atualmente, eu estou no segundo semestre do curso de mestrado, ou seja, no primeiro ano, e por essa razão a minha pesquisa ainda está em estágio de elaboração e passível de mudanças e adaptações. A princípio, a proposta do meu trabalho era trabalhar apenas com PLAC, Doravante Português e Língua de Acolhimento. Porém, junto à minha orientadora, decidimos que a proposta de pesquisa também abraça os conceitos de português e língua estrangeira. Sendo assim, o título do trabalho que apresento para vocês hoje é Aprendizagem de PLAC e também PLE e a inserção social de mulheres migrantes no contexto brasileiro, levando em consideração o contexto em que estou inserida como pesquisadora e também como professora, que é o interior do estado de São Paulo. Exposto o título e também o processo de transformação ao qual o projeto de pesquisa está sendo submetido, apresento agora as motivações para trabalhar com essa temática. Em primeiro lugar, sabe-se que o Brasil tem se tornado um grande polo de refúgio para migrantes de toda a parte do mundo e que as mulheres representam um número expressivo. De acordo com Botura, 2019, a estimativa do Acnur 2002 de que as porcentagens de mulheres vivendo em campos de refugiados no mundo sob seu mandato variam sempre entre 45% e 55%. Isto é, mulheres com mais de 18 anos totalizam por volta de 45% dos refugiados nos campos. Além disso, a autora afirma que, do número de refugiados reconhecidos pelo Estado brasileiro, 30% se declaram no gênero feminino. Há também questões relacionadas ao status social de uma mulher migrante, impostas pelas leis e políticas de imigração que assumem de maneira implícita o status de mulher dependente, que, de acordo com Usher, 2005, ao chegar no país de destino, uma migrante do sexo feminino em situação de relativa dependência pode enfrentar maior dificuldade em relação à integração do que um migrante do sexo masculino. Então, somado ao grande número de mulheres refugiadas no país, e considerando as discriminações e violências direcionadas a esse gênero em especial, nota-se a necessidade de desenvolver estudos específicos para entender a integração dessas mulheres a partir da língua nesse novo contexto social, ou seja, o Brasil e a língua portuguesa. A partir das motivações salientadas anteriormente, essa pesquisa se propõe a buscar, através da aplicação de um mini-curso sobre relatos pessoais, que será disponibilizado para os alunos refugiados e imigrantes dos cursos de extensão de uma universidade pública do interior de São Paulo, refletir sobre as questões do gênero, na sociedade receptora e também como o português pode auxiliar na introdução e socialização dessas pessoas, com foco para o gênero feminino. Como um dos materiais de análise, utilizaremos as produções escritas dos alunos e também formulários ou questionários com perguntas direcionadas, pois, como bem afirma Barbosa e São Bernardo, as narrativas ou relatos pessoais podem proporcionar uma postura étnica à pesquisa, uma vez que se configura um tipo de investigação holística, trazendo aquele que a produz para um ambiente natural de produção textual. Além disso, como bem afirma Freire, essa transformação deve ocorrer também na sala de aula, onde o aprendente tem que ter voz e ser partícipe do processo de ensino-aprendizagem. E é no relato pessoal, como afirma Barbosa e São Bernardo,
onde a voz do participante é realmente levada em consideração. Por fim, pretende-se analisar também documentos pertencentes aos cursos de extensão e leis relacionadas ao direito e acesso do migrante ao ensino e aprendizagem da língua portuguesa, para entender em que sentido o acesso à aquisição e aprendizagem da língua vigente tem promovido a inserção sociocultural e linguística de mulheres migrantes aqui na região de Araraquara, São Paulo. Como metodologia de pesquisa, será proposta a realização de uma pesquisa qualitativa interpretativista, pois a mesma se ocupa em analisar realidades, discursos e vivências múltiplas da área de estudos linguísticos, a partir de uma investigação etnográfica, utilizando como aporte teórico as teorias desenvolvidas na área de linguística aplicada, ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, assim como teses e dissertações que também trabalham ou trabalharam a temática do gênero na área de português e língua estrangeira. Cito como grandes referências nomes como Botura, Rocha, Almeida Filho, Bison, Moita Lopes, entre muitos outros. Além disso, essa pesquisa também pode ser caracterizada como pesquisa documental, pois há a proposta de analisar documentos relacionados aos cursos de PLE e PLAC ofertados em uma universidade pública, em que o objetivo é compreender as realidades de mulheres que têm vivenciado a língua portuguesa a partir da perspectiva de refugiadas e também de mulheres migrantes que tiveram acesso ao ensino de português e língua estrangeira em 2 projetos de extensão diferentes aqui no interior de São Paulo. Espera-se que as análises feitas a partir dos relatos pessoais e dos questionários respondidos pelas entrevistadas apresentem resultados que possam auxiliar na compreensão do funcionamento e disposição desses processos de ensino e aprendizagem para mulheres migrantes, além de explanar a realidade de suas vivências como indivíduos neste contexto social específico e também dê respaldo para análise e compreensão dos efeitos desse acesso ao ensino de PLAC, português língua de acolhimento, e de PLE, português língua estrangeira. Agora, para finalizar, apresento a vocês as referências bibliográficas citadas. Então, temos Almeida Filho, com o artigo Ensino de Português como Língua Não Materna, Concepções e Contextos de Ensino. Bambosa e Botura, com a tese intitulada Como é no seu país, estudo autoetnográfico de uma prática pedagógica, português e língua de acolhimento para mulheres migrantes no Brasil, implicações para a formação de professores. Barbosa e São Bernardo, o capítulo de livro intitulado Português para Refugiados, Especialidades para o Acolhimento e Inserção, no livro Metodologia em Linguística Aplicada para Ensino e Aprendizagem de Línguas. Bison e Camargo, com o artigo Acolhimento e Ensino de Língua Portuguesa à População Oriunda de Migração de Crise no município de São Paulo, por uma política de atravessamento entre verticalidades e horizontalidades. Moita Lopes, Ideologia Linguística, como construir discursivamente o português do século XXI. E, por fim, mas não menos importante, Rocha, como o artigo O Ensino de Português e Língua Estrangeira no Brasil, ontem e hoje. Agradeço a atenção de todos e espero em breve podermos discutir sobre essas temáticas. Um grande abraço e tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Rafaela, sou mestranda em Linguística e Língua Portuguesa pela Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, Unesp de Araraquara, né? Minha orientadora é a professora Nildiceia Aparecida Rocha e eu sou bolsista pela CAPES no mestrado. O trabalho que eu vou apresentar aqui, eu escolhi intitular de Português como Língua de Acolhimento, Ensino Mediado por Músicas e Interculturalidade. Isso porque eu trabalho com o PLAC, né, o Português como Língua de Acolhimento, desde 2019, desde a graduação e agora na pós-graduação. E também porque eu me preocupo muito em trabalhar a língua e a cultura de forma indissociável
E nas minhas aulas eu gosto muito de trabalhar a música como um elemento norteador. Bom, eu queria começar esse vídeo trazendo um pouco do nosso contexto, do nosso PLAC de Araraquara, né? Recentemente, então, a gente deu o nome de Pólen para o PLAC de Araraquara, que é Português, Língua entre Migrações. O PLAC de Araraquara, ele nasce em outubro de 2018, com a necessidade de atender 3 famílias venezuelanas que estavam chegando em Araraquara, e que precisavam do português para lidar com os problemas urgentes, né, do cotidiano deles. Então, essas pessoas, elas não falavam português e precisavam urgentemente de professores de português. Foi aí, então, né, que a Igreja Mórmon, que foram as pessoas que trouxeram esses venezuelanos para o Brasil, foram atrás dos professores da Unesp de Araraquara, e aí o projeto começou nesse momento. Exatamente um ano depois, no segundo semestre de 2019, o projeto ele tinha crescido tanto que a gente já estava atendendo mais de 100 estudantes, 30 famílias, eles estavam distribuídos em 5 turmas, né? Então, 3 turmas de jovens e adultos e 2 turmas de crianças, que a gente intitulou de plaquezinho, né? O plaquezinho baby, que eram os bem pequenininhos, que ainda não estavam alfabetizados, e o plaquezinho maior, que eram as crianças alfabetizadas. Então, o projeto ele se expandiu muito. A gente contava nessa época com 17 professores voluntários, né? Todos os voluntários, então, eram ou professores ou alunos da graduação ou da pós-graduação da Unesp. Mas, infelizmente, em 2020, né, quando a gente estava começando o semestre, veio a pandemia, então a gente teve que dar uma parada. E em abril de 2020, nós começamos o PLAC Online. Então, o que nós fazíamos no início? Nós temos, né, o canal no YouTube, nós tínhamos encontros síncronos pelo Meet, atividades e os vídeos disponibilizados no Google Drive também. Também contamos com o WhatsApp, né, então um grupo com os estudantes para tirar dúvidas mais imediatas, né, mais tranquilas ali. Também grupo só dos professores para a gente fazer o planejamento das aulas, do que a gente vai dar naquele mês. E de lá para cá, né, de abril de 2020 até agora, agosto, setembro de 2022, a gente fez muitas alterações na forma de se trabalhar no contexto online, né? Então, a gente percebeu as dificuldades que os alunos tinham com a tecnologia, né? Eles não tinham computador, muitos não tinham internet na casa, não tinham celular, né? Dividiam um celular entre todos da família. E isso acabou atrapalhando bastante as aulas. Nesse momento a gente pensou, então vamos dar mais aulas assíncronas, né? Então a gente tinha um WhatsApp para tirar dúvidas, a gente trabalhava muito o Drive, né? Deixava os vídeos salvos no YouTube, eles podiam depois procurar no Drive também os vídeos para poder salvar, para poder assistir em outro momento em casa. Mas a gente percebeu que estava faltando muito nosso contato com eles, contato direto dos professores com eles. Eles eram muito participativos, eles queriam ter aquele contato mais íntimo com os professores, queriam poder conversar, trocar ideias, né, trocar figurinhas. E aí nós percebemos então que nós deveríamos voltar a ter mais encontros síncronos. Então os encontros síncronos eles já aconteciam, mas com menos intensidade. E aí foi nesse momento que nós começamos então os plantões de dúvida, que depois foram substituídos pelas rodas de conversa que nós temos até hoje. Nós começamos também a ofertar mini-cursos, então mini-cursos mensais, as rodas de conversa são semanais, para ter mesmo esse contato maior e conseguir dar um feedback mais imediato para os estudantes. No passado eu apliquei uma iniciação científica, que agora, né, eu estou dando continuidade no mestrado a essa iniciação. Nesse vídeo, então, eu vou falar mais sobre a iniciação científica do que sobre o meu projeto do mestrado, que está engatinhando, né? Está começando. Bom, nós sabemos que os estudantes de PLAC, eles são alunos imigrantes em situação de vulnerabilidade social. Então, eles são pessoas que precisam aprender o português para necessidades urgentes do cotidiano deles. E esses problemas, em geral, muitas vezes, eles são relacionados com o uso da língua portuguesa. Então, quando a gente dá aula de PLAC, a gente está muito preocupado em promover uma autonomia do estudante
E para ele ser autônomo dentro da nossa sociedade, ele precisa aprender a produzir currículos, a participar de entrevistas de emprego, a conversar com psicólogos, com assistentes sociais, com advogados, para entender os direitos, os deveres deles. Então, é muito importante promover essa reintegração do estudante. Bom, pensando nisso e querendo trabalhar a música nas aulas de plaque, eu e minha orientadora, nós estruturamos, então, um mini curso de 6 encontros que aconteceram sincronicamente aos sábados, né? Então, 6 sábados seguidos, 2 horas cada encontro. Nesses encontros, então, eu sempre comecei trazendo uma música. Então, os encontros, eles sempre começavam com uma música para trazer já ali o tema que seria trabalhado naquele encontro. Então, cada encontro foi trabalhado um tema diferente. Então, quais temas que a gente trabalhou, né? Então, foram 6 encontros, 6 temas. Foi trabalho, moradia, saúde, educação, política e festas, né? Nesse festas, a gente trouxe, então, uma inter-relação de eventos que acontecem no país de origem dos estudantes, dos nossos eventos, de datas comemorativas, feriados nacionais. Então, a gente trouxe um pouco disso. E todos esses temas foram pensados, né, de acordo com uma pesquisa que a gente fez com os próprios alunos e pensando em temas que seriam realmente úteis para o cotidiano deles aqui no Brasil. Então, para exemplificar um pouco, né, em um dos encontros nós trouxemos o tema política. Quando a gente falou sobre política, o nosso objetivo, então, era que os alunos eles reconhecessem as diferenças políticas sociais entre o Brasil e o país de origem deles. A gente também queria falar um pouquinho sobre o regime militar, sobre movimentos políticos mais recentes no Brasil e também sobre a urna, né? Sobre o sistema eleitoral brasileiro, que é um pouco diferente. Para falar sobre esse tema, eu comecei com a música Apesar de Você, do Chico Buarque. Foi uma música mais tradicional, que é mais trabalhada nas aulas de português como língua estrangeira. Mas outro exemplo que eu posso falar para vocês foi quando eu trabalhei saúde. Quando eu trabalhei saúde, a música que eu trouxe, né? Então, quando eu trouxe saúde, o que eu quis falar com eles? Quis falar sobre o SUS, quis falar sobre a UBS, a UPA, como que eles pedem informação médica, como eles entendem alguma orientação médica. E aí, para falar sobre esse tema, eu trouxe as músicas, né? Trouxe o rap Sem Saúde, do Gabriel o Pensador. Então, uma música que é menos frequente nas aulas de português como língua estrangeira. Mas também, né, como esse mini curso ele foi aplicado no meio do ano passado, que era uma época que a gente falava muito sobre a importância da vacinação, da vacina do Covid, né? A gente ainda fala muito, mas naquela época mais ainda. E aí eu trouxe também um funk, né, que era um remix da música Bum Bum Tantã do MC Fiote, que era uma música que foi realmente escrita para incentivar, né, um remix escrito para incentivar as pessoas a se vacinarem. Então eu achei bem importante trazer também esse funk. Então foi uma aula que a gente falou sobre saúde com rap e com funk. No final de cada encontro, nós aplicávamos um questionário para os estudantes para saber um pouco mais, para conseguir depois, né, entender quais foram as percepções dos estudantes quanto a trabalhar a música, a trabalhar a cultura e aos temas que foram trabalhados, se realmente eram temas úteis, se fizeram diferença na vida deles. E através das nossas percepções e de tudo que nós conseguimos registrar naquele momento, nós percebemos que a música, que o trabalho com música, ele promove significativamente a aquisição e aprendizagem de uma segunda língua, né? Além disso, nós percebemos também que trabalhar com música pode trazer mais motivação para os estudantes, porque eles se interessam muito por música, eles perguntam, né? Então, eles perguntam, mas que gênero que é esse? Que música que eu posso ouvir que é desse gênero também? Porque eu gostei, para eu adicionar na minha playlist. Então, eles se interessam em saber mais sobre aquilo, que é muito legal pra gente, né? Eles colocarem a música no dia a dia deles. E nós percebemos também que trabalhar com a música faz com que o aluno reflita sobre a cultura dele também, sobre a música dele, faça essa inter-relação, né, entre a cultura, a música do país de origem dele e da música e da cultura brasileira. Finalmente, nós percebemos também que as necessidades apresentadas no começo, elas foram atendidas, que o trabalho com música ele foi muito satisfatório.
E por isso, com esses resultados satisfatórios, nós pretendemos agora, no mestrado, continuar, né, dar continuidade nesse trabalho com a música, com a interculturalidade e com o ensino de plaque. Na sequência agora, né, quando a gente tiver a nossa conversa, eu posso trazer algumas respostas que os estudantes deram, algumas perguntas que nós fizemos no formulário do Google, e muito obrigada desde já. Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam bem. Muito prazer. Me chamo Cíntia do Nascimento Severino. Sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Língua Portuguesa da Unesp Campus de Araraquara e orientando da professora Nilceia Aparecida Rocha. Aproveito o início da apresentação de hoje para agradecer a promoção e organização do segundo Conecta Leitores. Agradeço também a instituição sede do evento neste ano de 2022, a Universidade Autônoma de Barcelona. A comunicação Ações em Português, Língua Estrangeira, uma instituição em diferentes contextos, aborda uma parte da pesquisa de mestrado realizada entre os anos de 2018 e 2020, intitulada como Implantação e Consolidação de Português, Língua Estrangeira em Instituição de Ensino Superior, um estudo discursivo sobre o lugar da língua em contexto de internacionalização. Nossa exposição, então, está organizada em 5 partes. A fase de introdução, contextualização, desenvolvimento da pesquisa, o referencial teórico, metodologia realizada, resultados, discussões apresentados, principalmente na primeira fase da análise da dissertação e algumas considerações. Foco do trabalho, então, processo de implantação e consolidação da área de português, língua estrangeira, PLE, PLE, em uma instituição de ensino superior multicamp que desenvolve ações em português, língua estrangeira. Né? E aí, quando eu cito uma instituição de ensino superior multicamp, faço referência à Unesp, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, com destaque a 3 principais campo, né, em que a Unesp está presente, considerando que a universidade tem diferentes unidades, mais especificamente 24 cidades do estado de São Paulo. Então, coloco aqui em destaque a Faculdade de Ciências e Letras Campus de Assis, o Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, que é o Campus São José do Rio Preto, e a Faculdade de Ciências e Letras Campus de Araraquara. O que há em comum entre essas 3 unidades da Unesp? São as 3 unidades em que há formação em letras, em que são desenvolvidas ações em português, língua estrangeira. Então, na proposta de apresentação de hoje, temos como objetivo recuperar histórico e discursivamente importantes marcos que constituem os processos de implantação e consequente institucionalização, consolidação das ações de plena referida instituição. Nos posicionamos, então, no chamado entrelugar. Isso não quer dizer que estamos perdidos ou não sabemos o que estamos fazendo. Coloquei até aqui uma figurinha para ilustrar, né, esse ponto do entrelugar, que é o lugar de articulação e diálogo, a partir da nossa compreensão, desenvolvimento da investigação, entre a linguística aplicada, considerando a perspectiva apresentada, por exemplo, no Moita Lopes, como um atravessamento de fronteiras, né, um ponto de diálogo especificamente com diferentes áreas do conhecimento, para a construção de novos conhecimentos, né? Fazemos aí essa articulação com os estudos discursivos, com análise de discurso de linha francesa piagetiana, pensando no conceito de memória discursiva, como memória social escrita em práticas, compreendida aí também como interdiscurso, que é o saber discursivo, que faz com que ao falarmos nossas palavras façam sentidos, né? E questões relativas à política linguística, interpretando a política linguística como gestão da língua, né? E não somente no nível macro, quando pensamos em relações intergovernamentais, né? Mas no nível intermediário, a partir de relações entre instituições, tomadas de decisão acerca, e a partir de instituições de ensino superior, por exemplo, e também da ação do professor em sala de aula, né?
porque é uma ação, é uma posição em política linguística, né? E quando eu cito isso, gosto de referenciar uma citação de Rajagopal em 2013, quando ele afirma que o ensino de línguas, sejam elas línguas maternas ou línguas estrangeiras, constitui isso desde sempre como parte integral da política linguística, né? Então, falar de ensino, aprendizagem de línguas, formação de professores é falar também de política linguística. Nos inserimos, então, no paradigma de pesquisa qualitativa e interpretativista, e por quê? Porque trabalhamos com a descrição e interpretação de acontecimentos. Logo, há uma ênfase no processo de construção do conhecimento, e não especificamente na produção, ou ter ali como ter ao final um produto, né, na entrega da pesquisa, chegar à solução de um problema, não, e o nosso objetivo é compreender esse processo de implantação e consolidação da área de português, língua estrangeira, em uma instituição com contextos, né, bastante específicos, né, pensando a Constituição da Unesp como uma universidade pública estadual brasileira e multicamp, né? Destacando seu caráter multicamp. Desenvolvemos então uma pesquisa documental, fazemos análise de documentos, né? E aí o que compreendemos como documentos? Nós compreendemos o conceito de uma maneira mais ampla, né, a partir de definições mais abrangentes do termo, que englobam não somente materiais escritos, mas também outras fontes de registro de informações que podem servir de testemunho, estudo e consultas posteriores. Já que estamos aí falando de documentos, nosso objeto de análise, então, são documentos oficiais institucionais disponibilizados ao acesso público. A análise na pesquisa de mestrado foi dividida em 3 momentos. Na apresentação de hoje, com destaque à primeira parte, né, intitulada da implantação e consolidação, em que nós analisamos relatórios dos projetos de extensão disponíveis no portal da ProEx, da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade, e fizemos também análise de gravações audiovisuais transcritas da mesa de abertura do evento CIPLIN, a primeira edição do Congresso Internacional de Português e Língua Não Materna, né, organizado pelo campus de Araraquara da Unesp. E que nessa mesa de abertura nós contamos aí com 4 professores representantes dos 3 campos em que são desenvolvidas ações em português e língua estrangeira, né? No campus de Araraquara, contamos com a presença da professora Nilceia Aparecida Rocha, do Departamento de Letras Modernas. No campus de Assis, contamos com a representação da professora Karen Palme Ramos, Departamento de Educação, e no campus São José do Rio Preto, contamos com a presença de 2 professores, né? O professor Douglas Altamiro Consolo, Departamento de Letras Modernas, e a professora Marta Kifuri, Departamento de Educação. A segunda parte da análise, realizamos leituras de resoluções e portarias, né, presentes nos sistemas de legislação da universidade, que dispõem aí sobre a organização dos centros de línguas e criação da política de idiomas da universidade, que são iniciativas de interação, interligação, em uma certa medida de unificação, né, das ações em ensino-aprendizagem de línguas. E aí o português, língua estrangeira, ganha bastante destaque na formulação dessa política de idiomas em outros documentos que norteiam ações de internacionalização na universidade. Na terceira parte da análise, temos a análise de registros de publicações científicas presentes no portal da Pró-Reitoria de Pesquisa da instituição, e também fizemos a análise a partir da consulta, né, dos currículos dos professores presentes na plataforma Lattes, verificando o registro, né, de publicações e orientações realizadas na área de português e língua estrangeira em diferentes níveis, desde a iniciação científica até trabalhos de mestrado, doutorado, publicação de artigos, livros, por exemplo. Como exemplificação dos resultados que são realizadas na investigação de mestrado, nós temos aqui uma figura, né, presente lá na página 125,
em que organizamos uma linha do tempo, com os principais marcos institucionais da área de português e língua estrangeira, em que podemos observar aí o processo de implantação, desenvolvimento, institucionalização das ações em português e língua estrangeira. Com destaque aqui em 2006, com a ação pioneira do Teletandem, né, o primeiro momento em que a língua portuguesa deixou de ser percebida na universidade apenas como língua materna, né? Então, é sempre muito importante destacar aí a atuação do professor João Teles, pensando o Teletandem como uma modalidade de telecolaboração, um contexto virtual que é ao mesmo tempo colaborativo e autônomo. Então, o desenvolvimento das ações português e língua estrangeira realizadas na Unesp passam por dois principais contextos, né? O contexto presencial, com a marca da extensão bastante forte, e o contexto virtual, com as iniciativas do Teletandem. Então, as primeiras ações do Teletandem aconteceram aqui em 2006, em Assis e em São José do Rio Preto. Posteriormente, acho que a partir de 2014, 2013, 14, o Teletandem passou a estar presente em outras unidades da Unesp, estando agora também no campus de Araraquara. Destacamos aí a ação extensionista, né, que se iniciaram com cursos de extensão direcionados a intercambistas que chegavam com a necessidade de ampliar seus conhecimentos acerca da língua portuguesa, e aí esses cursos são transformados posteriormente, institucionalizados como projetos de extensão, como nós podemos perceber aqui em 2009 e 2010, com a ação da professora Cássia Regina Coutinho, sociológica do Departamento de Didática do campus de Araraquara. Esse movimento, curso de extensão, projeto de extensão, também ocorre, pode ser percebido aqui em 2012 no IBILSE, né, iniciativas, inicialmente oferecimento de aulas de língua portuguesa para estrangeiros, e aí são transformados posteriormente em projetos de extensão. Destaco também a criação do Centro de Línguas, com essa proposta de integração entre as diferentes áreas de ensino-aprendizagem de línguas, diferentes línguas, né? Com destaque também a um trajeto de integração das ações de português, língua estrangeira, centro de línguas. Então, o primeiro centro de línguas da universidade surge aqui, é criado, né, em 2010, em Assis, em 2013 em Araraquara, em 2014 no IBILSE. Destacamos também a criação de disciplinas, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Primeira disciplina na pós-graduação ocorre aqui na Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, na pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa. A primeira disciplina na graduação também era Araraquara, com uma disciplina eletiva, após a reformulação do currículo do curso de Letras. Em 2018, há uma reformulação no currículo de Letras também no IBILSE. A disciplina Português, Língua Estrangeira, Ensino e Formação Docente, ministrada pela professora Marta Kifuri, neste caso, neste campus, uma disciplina obrigatória. E, por último, aqui em 2020, a criação aí de uma disciplina optativa no campus de Assis. Nos encaminhamos aí para finalizar a apresentação, né? Então, temos aqui algumas considerações. O que podemos perceber, né? Que as ações em PLE, elas surgem para atender a demanda do oferecimento de aulas de língua portuguesa para alunos estrangeiros, nesse primeiro momento, com cursos de língua portuguesa, inicialmente no contexto acadêmico, e posteriormente as ações são ampliadas para a comunidade citadina, né, de cada uma das 3 unidades, por exemplo, caracterizando-se aí como projetos e ações extensionistas. Então, o tripé acadêmico da universidade é bastante marcante na história do desenvolvimento das ações em português e língua estrangeira, né? Ensino, pesquisa e extensão. No primeiro momento, o foco na extensão é bastante forte, né? E posteriormente, né, tanto o ensino, pensando em espaços formativos, quanto o desenvolvimento de pesquisas acontecem no percurso e podem ser compreendidos como uma ampliação, de fato, das ações em português e língua estrangeira, né? Então, as ações pioneiras evidenciam uma emergência da área, que não é uma emergência apenas local, mas institucional, nacional e internacional,
Há uma conscientização da necessidade de formar professores, né? Observamos também a integração entre as lições de português, língua estrangeira e os centros de línguas da universidade. E o desenvolvimento das pesquisas, né, acontece, como referenciei anteriormente, no percurso e constitui-se como reflexo da consolidação na área. Tá? A criação de novas disciplinas, a condução de novos estudos são, portanto, sinalizados como gestos de política linguística institucional, né, nos modos de ressignificar a língua portuguesa e a sua promoção. Então, podemos afirmar que há iniciativas de gestão da língua. Seguimos um pouquinho mais adiante. E a língua portuguesa, ela deixa de ser vista apenas como língua materna, né? E passa a ser percebida de outras formas. A língua ganha significações como língua nacional, língua não materna, língua estrangeira, língua de acolhimento. Quando, por exemplo, em Campos de Araraquara, a partir de 2018, temos as primeiras ações com a recepção, o acolhimento de famílias venezuelanas no contexto da cidade de Araraquara, com ações de integração também, com a atuação da Unesp, né? A língua também passa a ser percebida como língua de humanização e principalmente língua de internacionalização nesse contexto, né, que as instituições brasileiras vivem atualmente. E aí, quando nós analisamos documentos que norteiam o processo de internacionalização da universidade, temos aí também o português, língua estrangeira, sendo evidenciado. Tá? Então, o ensino, aprendizagem e formação de professores de PLE tornam-se iniciativas também de internacionalização, né? Frente à abertura das universidades brasileiras com ampliação de acordos internacionais, intercâmbios e produção de conhecimento em língua estrangeira. Então, em suma, existe uma recorrência, é isso que podemos afirmar após aí o desenvolvimento da pesquisa, né? Que existe uma recorrência dos cursos de internacionalização relacionados às lições de português e língua estrangeira, né? Que são materializados nos documentos analisados, desde o momento da implantação das ações, a partir do desenvolvimento, ampliação, né? De espaços formativos, pensando no contexto da universidade, pensando as próprias justificativas para as ações permanecerem ou serem ampliadas nesse percurso. Então, chegamos ao fim da apresentação, temos aqui algumas referências. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para ampliar, né, a nossa discussão acerca da área de português e língua estrangeira. Muito obrigada.